Olá, como vai você? Tudo bem? Vamos para a segunda aula sobre taxa interna de retorno. Eu sou o Wagner, falo aqui do Oferta Terreno, e a ideia aqui é ajudar você a fazer viabilidades fantásticas. Então, nós já falamos de vários conceitos, você já vem acompanhando aí todas as aulas da plataforma, mas eu vou agora, tanto a taxa interna de retorno, a gente tem uma aula mais conceitual, e agora, ainda em conceito, mais falando de fluxos, vai ficar um pouco mais claro o conceito de taxa interna de retorno, tá? A primeira coisa que a gente precisa distinguir é fluxo de caixa não é a mesma coisa que fluxo de investimento e retorno. Então, qual que é a diferença entre fluxo de caixa e fluxo de investimento e retorno? Lembrando que nós temos sempre que usar esta forma aqui. Ó. Não é essa forma de taxa interna de retorno? A forma é essa. Vamos lá. Investimento em N dividido por 1 mais a tira elevado a N. Então, menos investimento em N dividido por 1 mais a tira elevado a N, mais retorno em N dividido por 1 mais a tira elevado a N é igual a zero. Tá? Os empreendimentos, os projetos, qualquer coisa, primeiramente eles entregam fluxo de caixa. Fluxo de caixa não é fluxo de investimento e retorno. Se você um dia calcular taxa interna de retorno em cima de fluxo de caixa, você pode estar cometendo um erro grosseiro de matemática financeira. Tá? O fluxo de investimento e retorno é diferente de fluxo de caixa. Por quê? Aqui tem dois motivos claros que eu já vou explicar. O primeiro é isso aqui. Ó. E o segundo é esse cara aqui. Ó, tá? Estes dois aqui, ó, você vê o seguinte. Isso aqui se chama sobra de caixa. O que é sobra de caixa? Tá vendo esse valorzinho aqui? Ó? Você consegue perceber que aqui ó, de menos 10 ele vai para menos 5? Por que isso acontece? Porque existiu uma sobra de caixa. E isso não... Por que nós chamamos de sobra de caixa? Que por mais que tenha voltado 5 mil aqui, ó, mais para frente esse fluxo fica mais negativo ainda. Então isso se chama sobra de caixa. Aqui é a mesma coisa. O fluxo está positivo aqui em 25 mil. Ele sobe para 35, para 45 e chega em 50. Né? Se a gente for ver aqui, ó, ele vai subindo. Né? E aí, ó, 35, 45, 55. Qual é a questão aqui? Que ele cai em seguida, né? Ele cai para menos 25. Então, tudo isso aqui ó, é sobra de caixa. O que quer dizer o conceito de sobra de caixa? Quer dizer o seguinte, sobra de caixa que eu vou usar futuramente. Então, isso não é retorno. Se eu vou usar, tá vendo que isso aqui desaparece e volta para menos 25, ou seja, esse dinheiro eu usei. Aqui é a mesma coisa, ficou. Ele deu a sensação que ia ficar positivo e não ficou. Portanto, isso aqui e isso aqui não são retornos, são sobras de caixa que serão utilizadas futuramente. E a gente precisa desconsiderar isso no nosso fluxo de investimento e retorno. Então, conceitualmente, né, eu vou mudar agora para outro fluxo, eu vou acrescentar informações nesse fluxo, mas é importante você entender que esta linha vermelha representa um fluxo de caixa. Tá? O que nós fizemos agora? No mesmo fluxo, a gente agregou aqui ó, essa linha cinza. Tá vendo aqui? Ó? Mais uma vez, fica claro para você o seguinte, ó, que isso aqui não é, nem entra na linha de investimento. O investimento passou direto aqui ó, nesse menos 5. Por quê? Porque você tem aqui ó, uma sobra de caixa. Então, só mais um pouquinho relembrando. Tá? Ó, relembrando aqui, ó, isso aqui vamos imaginar que é um fluxo de um empreendimento imobiliário que vai durar aí ó, 20 meses. Né? Neste fluxo de caixa desse empreendimento imobiliário, eu tenho as seguintes posições. Ó. Tive que investir 5 mil, aqui investi mais 5 mil, portanto ficou menos 10. Aqui teve uma sobra de caixa de 5 mil, portanto ficou menos 5 mil. Aí eu precisei pegar essa sobra de caixa e usar ela, então ficou menos 10 mil. Tive que fazer mais um investimento de 5 mil, portanto o fluxo ficou menos 15 mil. E tive que fazer mais um investimento de 10 mil, portanto o fluxo de caixa ficou menos 25 mil. A partir daqui, ó, menos 25. O empreendimento teve um retorno de 5 mil, portanto ficou menos 20. No momento 8, teve aqui, ó, no período 8, teve aqui mais a devolução de mais 5 mil, o retorno de mais 5 mil, portanto ele ficou menos 15 mil negativo. No momento 9, tá? Então a gente teve aqui ó, menos 10 mil, porque também retornou 5 mil, então de 15 ele foi para menos 10 mil. No momento 10, retornou mais 5 mil e ele ficou, o gráfico ficou menos 5 mil. E no momento 11, zerou. Então aqui a gente zera. Então, ó, do momento 0 até o momento 11, eu só empatei o jogo. A partir do momento 11 aqui, ó, eu tenho aqui mais um retorno de 5 mil, no momento 13, no momento 12 mais 5 mil, no momento 13 mais 5 mil foi para 10, no momento 14 mais 5 mil foi para 15, no momento 15 o fluxo de investimento, o fluxo de caixa devolveu aqui ó, mais 10 mil, tá vendo? A diferença de 14 para 15, e aí depois teve uma sobra de caixa de 5 mil, uma de 45 e uma lá em cima de 55 mil. Mas essa sobra de caixa ela foi usada, portanto, ó, foi usado mais 30, foi usado 30 mil aqui, então saiu do caixa. O fluxo de caixa ficou com, no momento 19, ficou com mais 25 mil e o empreendimento conseguiu devolver
um resultado aqui de mais 10 mil, portanto, o lucro nominal deste empreendimento é de 35 mil reais, que é a última posição aqui, né? Então, tenho aqui um fluxo de 20 períodos, onde eu invisto 25 mil e tenho um lucro de 35. Vamos lá, já expliquei para você como é que é o fluxo de... Agora, dentro deste mesmo fluxo, eu vou explicar o que é investimento, lembrando o seguinte, ó, né? Só para a gente não esquecer. Aqui, ó, tenho 25, aqui menos 10, uma sobra de caixa, isso aqui não conta, então tive 10 mil aqui, ó. Momento 0 aqui, ó, 5 mil, aí eu tive que investir no momento 1 mais 5 mil, portanto ficou 10 mil de investimento, aí tive sobra de caixa, isso não conta, né? E a partir do mês 3 continua aqui com menos 10 mil, no mês 4 teve mais um investimento aqui de 5 mil, portanto ficou menos 15 mil fluxo de investimento, e aí no mês 5 eu fico menos 25 mil, que é o total do investimento, esta linha cinza, ok? Já falamos de investimento, agora nós vamos falar de retorno. Então aqui, olha lá, aqui é o investimento, e esta linha preta agora, né, ela é o nosso retorno. Então tá tudo aqui, ó. Isso aqui, ó, peraí, deixa eu só fazer uma linha melhor aqui pra gente ver. Tudo que tá aqui, ó, pintado de preto, é retorno, tá? Por que esse cara aqui não é retorno? Isso aqui, ó, menos 55, isso aqui, desculpa, mais 55, isso aqui é sobra de caixa, eu vou usar, então o retorno aqui passa diretão, ó. Ele nem conta com isso. O que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente está separando o joio do trigo e trazendo para a equação só o que é investimento e só o que é retorno no fluxo, tá? E aí é importante ver o que aqui? Agora a gente está mostrando essa linha azul aqui, ó. Qual é o significado dela? Isso aqui nada mais é do que o resultado. Tá vendo aqui, ó? O resultado é toda essa linha azul aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é tudo o resultado, tá? Então o resultado e o retorno, veja bem, o retorno é o todo e o resultado é tudo que está para cima do zero, né? E por último aqui fica claro, essa linha vermelha, essa linha amarela que passa aqui, ó. Perdão, não é a linha vermelha, não, a linha amarela aqui, ó. Esta linha amarela, deixa eu só fazer aqui, ó. Esta linha amarela aqui, acompanhando ela aqui mais ou menos, é o nosso fluxo de investimento e retorno. Então é importantíssimo, super importante, que toda vez que você for calcular fluxo de investimento e retorno, você precisa considerar só o que é investimento e só o que é retorno. As sobras de caixa, de fluxo de caixa, elas não podem entrar na sua conta, porque senão você vai calcular errado, tá bom? Então agora trazendo aquele gráfico, né? Exatamente aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Eu estou pegando aqui aquela movimentação de fluxo de caixa que eu já mostrei para vocês, que o resultado é 35 mil. Aqui eu calculo tudo que é investimento e tudo que é retorno, né? Então, a partir daqui, ó, eu cheguei nessa taxa interna de retorno ao mês, e aí eu acho ela ao ano. Então, este fluxo aqui, que é exatamente o que estava no gráfico, né, ele dá uma taxa interna de retorno em 20 meses de 9,85 ao mês, e quando eu transformo ela em taxa de retorno ao ano, ela vai para 208,7. Tá? Se eu pegar exatamente essa taxa aqui, ó, pegar ó, 1 mais, ó, se eu pegar aqui, ó, menos 5 mil, né, pegar aqui, ó, tá vendo? Menos 5 mil, vou fazer aqui a nossa canetinha, então vou pegar aqui, ó, menos 5 mil dividido por 1 mais a taxa, elevado a zero, é 5 mil. Então aqui não muda nada. Aqui, ó, teve mais uma necessidade de aporte, menos 5 mil, dividido por 1 mais 9,85%, elevado a 1, dá 4,502. Se eu for aqui, ó, nesse mês aqui, ó, que é o mês 4, então se eu pegar aqui, ó, menos 5 mil, dividir por 1 mais 9,85, elevado à quarta potência, eu vou chegar no valor de 3.434. Então percebe que o valor vai diminuindo. Conforme eu vou ficando distante do zero, os valores vão diminuindo. Tá vendo? O que era 10 mil ficou 6, o que era 5 mil aqui foi para 2.500, o que era 5 mil aqui foi para R$ 1.342. Por que eu estou pegando o mais? Vamos lá. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, este cara especificamente. Ó, no mês 14, se eu pegar lá 5 mil, dividir por 1,985%, 1,0985%, né? Ou dividir por 1 mais 9,85%, elevado à 14ª potência, esse 5 mil aqui vira R$ 1.300, tá? E aí, se eu chegar aqui ó, no final, deixa eu só parar aqui um pouquinho. Opa, voltei aqui, ó. Se eu chegar aqui, olha só. Se eu chegar aqui, ó, neste mês aqui, ó, olha só, o 10 mil que já é resultado, né? Dividido por 1 mais 9,85% elevado a 20, eu vou, esses 10 mil aqui, ele vira R$ 1.528. E aí, se eu somar todos eles aqui, ó, se eu pegar e fizer a soma aqui, ó, tá vendo? 5 mil mais 4 mil vai 9.500, mais menos 3 mil fica menos 12 mil, menos 6 mil ele fica menos 13 mil. Se eu somar tudo isso aqui, ó, fazer um acumulado desse cara aqui, ó,
olha lá o valor, é zero. Então a gente acha exatamente a taxa aqui, ó, tá? E transformando ela ao ano dá 208,7%. Então é isso. Entendido taxa interna de retorno, agora podemos usar isso à vontade na oferta terreno, tá bom? Na verdade, o próprio oferta calcula isso para você, só para você entender o conceito. Então boa sorte aí nas contas. Desejo negócios incríveis para você. Valeu!